Fala galera, mais um dia para o nosso devocional diário. Vamos continuar meditando em Mateus capítulo 6. Eu sou André Maldonado e o AB7 é uma produção do JC na Veia. Mateus capítulo 6, dos versos 22 até o verso 24, está escrito assim: Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são! Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Até o verso 24, vamos fechar os nossos olhos, curvar nossa cabeça e fazer uma oração. Pai, Tu és bom e santo, o Senhor é justo e fiel, maravilhoso e longânimo. Tu és o nosso Deus poderoso, eterno. Tu és o Deus que vive. Tu és perfeito, Senhor. Não há outro como o Senhor. Nunca houve, nunca haverá. O Senhor é o nosso Deus todo-poderoso, que conhece todas as coisas. Em nome de Jesus, nós te louvamos e te adoramos, Senhor. Eu peço, Pai, perdoa os nossos pecados, perdoa-nos porque nós, às vezes, caímos em tentação. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos como nós temos perdoado aquelas pessoas que, de alguma forma, nos fazem mal, nos ofendem, pecam contra nós. Perdoa-nos como nós temos perdoado as outras pessoas, Senhor. Eu te agradeço, Pai, por mais esse dia. Te agradeço por essa quinta-feira. Que seja mais um dia na Tua presença, que seja mais um dia cheio da Tua paz, cheio do Teu amor. Eu oro para que o Senhor nos ajude, não nos deixando cair em tentação e nos livrando de todo tipo de mal, Senhor. Oro por nós que estamos aqui nesse devocional, as pessoas que estão ouvindo, os seus familiares, os nossos familiares, por cada uma dessas pessoas, Pai. Abençoa as nossas vidas hoje, derrama da Tua provisão sobre as nossas vidas. Nós dependemos do Senhor, precisamos de Ti, sabemos que o Senhor não deixará faltar nada para nós, porque a Tua palavra nos garante isso. Por isso nós Te louvamos e também Te pedimos, Senhor, dá-nos o pão de cada dia. Dá-nos o necessário para hoje, Senhor. Pai, como Tu és bom conosco. Esses versos de Mateus 6 nos mostram isso, Pai, como o Senhor é bom para com o Seu povo. A nossa confiança está em Ti, Senhor. Em nome de Jesus eu peço que o Senhor nos abençoe hoje, guia o nosso caminho, guia o nosso dia, para que a Sua vontade seja feita através das nossas vidas e nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Perfeito. Antes da gente continuar nesse devocional diário, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve. Compartilhe o AB7 com outras pessoas e dá uma olhada nos links que a gente tem aqui na descrição desse devocional. Tem link para a comunidade no Telegram, tem link para o blog, tem link para os nossos perfis em redes sociais. Então dá uma olhada nesses links. Se puder, segue a gente, né? Curte nosso conteúdo. E se você puder e quiser comprar o livro Muito Além de um Pai, www.jcnaveia.com.br, vai ter um banner lá para você comprar. Então aqui, pessoal, a gente começa a entrar numa parte do sermão de Jesus que começa a falar sobre dinheiro. Tem um momento de transição aqui, nos versos 22 e 23, né? Ele fala ali no verso antes, né? No verso 21, nós lemos ontem, pois onde estiver o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Daí ele fala sobre os olhos serem a candeia do corpo, e ele vem no verso 24, começando a introduzir, retomando, na verdade, o assunto do dinheiro, mas daí com mais intensidade, né? Ontem nós falamos um pouco sobre isso, mas a partir do verso 24 ele começa a falar isso com mais clareza, né? A questão financeira era uma questão muito importante ali. E no verso 24 ele deixa muito claro o tom que ele dá para o restante do texto, que nós vamos ver nos próximos dias, né? Está escrito assim: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Isso fala de diversas coisas, né? A gente não pode servir a Deus e às trevas. Não existe como. Vou falar do dinheiro também, mas a gente não pode servir a dois senhores. Não tem como a gente estar agradando a Deus, agradando a Deus e ao mesmo tempo desagradando. Não tem como. A gente está desagradando a Deus, porque a gente não pode servir a dois senhores. Ou você está caminhando na luz ou você está caminhando nas trevas.
E voltando aqui para o verso 23, está escrito: portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Nós não podemos servir a dois senhores. Nós não podemos andar com Deus e ao mesmo tempo andar no mundo. Ou a gente está no mundo ou a gente está em Deus. E se a gente está aí sempre titubeando entre dois caminhos, a gente está no mundo. Não tem meio do caminho. Ou é um caminho ou é outro. Isso é muito claro ao longo da palavra. Ou estamos em Deus ou estamos fora dos caminhos do Senhor. Não tem meio termo. Não tem aquela de, não, mas eu não aceito tudo, mas uma parte eu aceito, uma parte eu concordo, uma parte eu gosto. Tem uma parte ali que eu não gosto, não existe isso. Quando nós andamos com Deus, quando nós vivemos para Deus, nós morremos para nós. Então não existe um meio do caminho. Da parte que eu gosto, eu aceito ali, eu vivo daquela forma. Da parte que eu não me conecto tanto, que eu não gosto, aquela parte eu ignoro, aquela parte eu não faço do jeito que Deus me pede ou que a Bíblia fala. Não existe isso. Se vivemos no Senhor, obedecemos ao Senhor em tudo que Ele nos diz. Não existe um caminho do meio. Né? Existem dois caminhos, mas não existe um caminho do meio. Ou você está num caminho, ou você está no outro. Ou você serve a Deus, ou você serve a você mesmo, ou você serve ao dinheiro, ou você serve a esse mundo, mas você não está servindo a Deus. Aqui, Jesus está falando sobre a questão do dinheiro, porque sempre foi uma questão muito importante, né? Sempre foi um ponto ali onde as pessoas se perdem. Então Jesus fala, não dá para você servir ao dinheiro e servir a Deus. Não dá, não tem como. Não tem como você servir a dois senhores. Essa é uma meditação importante para a gente, né, galera? A gente não pode servir a dois senhores. A gente não pode chamar Deus de Senhor e ao mesmo tempo colocar a nossa vontade acima da vontade dele. Colocar os nossos desejos acima daquilo que ele tem para as nossas vidas. A gente não pode chamar Deus de Senhor se a gente vive desobedecendo Ele, se a gente vive em desobediência, se a gente vive pecando. E veja que eu estou falando de viver em desobediência, de viver pecando, né? Não estou falando daquela questão ocasional. A gente já falou tantas vezes disso aqui no Devocional, né? Se você acompanha a gente há pouco tempo, talvez você não tenha ouvido eu falar disso, mas já falei várias vezes disso, né? Do pecado que acontece como acidente no meio do caminho, e daquela vida de pecado, do pecado como padrão. Então é disso, né? A gente não tem como viver em pecado e servir ao Senhor. Não existe um meio do caminho, pessoal. Isso é muito importante. Não existe um meio do caminho. Não tem uma forma de você, não, eu vou na igreja, mas eu também gosto ali de fazer alguma outra coisa. Não vou citar nenhum exemplo, mas de fazer alguma outra coisa que desagrada a Deus. Não existe isso. Ou você está servindo a Deus, ou você está servindo ao diabo. Essa é a verdade. A verdade é muito clara, é muito crua. Ou você serve a Deus, ou você serve ao diabo. É simples. Eu não estou falando isso para colocar um peso na sua vida, mas estou falando isso interpretando a palavra, interpretando o que Jesus está dizendo. A gente não pode servir a dois senhores. Só existe um Senhor nas nossas vidas. Esse Senhor deixou muito claro qual é a vontade dele através da sua palavra, que chegou até nós, que foi preservada para nós. Só existe um Senhor, nós só podemos servir a um Senhor, o verdadeiro Senhor. Se a gente não faz isso, a gente está servindo ao diabo, através do dinheiro, através das nossas próprias vontades, mas a gente está servindo ao diabo. Essa é a mensagem de hoje. Amanhã a gente volta nessa questão financeira, porque Jesus começa a explicar o porquê que ele está falando isso. Então, fica ligado no devocional. Vamos fazer esse devocional todos os dias. É importante a gente meditar na palavra de Deus todos os dias. Deus abençoe a sua vida. A gente se vê amanhã, se Deus quiser. Paz.